a questão do perdão. Nós somos muito complicados nessa questão do perdão, né? Infelizmente. E eu entendo também, porque dependendo do que você sofreu, do que passou, às vezes eu sei que é difícil você liberar o perdão para outra pessoa, né? Mas quem ama como Deus ama, perdoa dessa forma. Então é isso que a gente vai ver agora, né, em seus detalhes, e vamos seguir em frente nos outros. Antes de continuar, alguma dúvida, alguma consideração ou colocação que alguém queira fazer? Vou Ei, aproveitar pastor para tomar. Johnny, é Pode falar, irmão Luciana, tudo Luciano. bem? Joia. Paz. Aqui, desculpa, tá? Eu tô antecipando, mas essa questão do perdão, eu tinha muita vontade de saber exatamente o que que é o perdão. Eu imagino que você vai falar, mas só para você entender onde que eu quero chegar. Uhum. Perdoar é você estar de novo junto com aquela pessoa, sentada na mesa com ela, ou é você pensar nela sem raiva, sem ressentimento? Aí, quando você for explicar melhor, se você lembrar e puder falar sobre essas Vou coisas, falar saber sobre isso. exatamente o que que é. Beleza, Vou falar obrigada. sobre isso. Eu entendo como são sensíveis determinadas situações. E eu sei que é meio complicado. Então, eu vou acabar abordando sim. Mais alguma Legal. outra pergunta? Dúvida? Comentário? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar o texto. Cadê? Aqui. Vamos voltar lá para o nosso texto. Vamos lá. Ó. Nós paramos aqui. O amor não se ressente do mal. Bem, o termo, deixa eu botar o grego aqui, né, só para a gente poder dar uma olhadinha, né? Eu já separei aqui do lado, né? Então, quando ele fala não se ressente do mal, ele tem esse verbo que eu já deixei aqui do lado, que no grego é loizome, né? Essa é a pronúncia, loizome, que basicamente fala o seguinte, né? Ele não fala especificamente de perdão, ele fala no sentido de contar, computar, né? Ou considerar, avaliar, ou seja, o amor não contabiliza o mal, né? Basicamente é isso que ele está dizendo. O amor ele não faz uma contabilidade do mal, ele não fica fazendo um registro, sabe? Quando você fica marcando o que te fizeram e você diz, eu ainda vou dar o troco, é mais ou menos nesse sentido, né? Então, o amor não fica preparando uma lista do que a pessoa me fez. Então, a ideia é o quê? A ideia é não tornar, em primeiro lugar, né, quando você cria uma lista do que as pessoas já me fizeram, você, de certa forma, já está contabilizando que você não vai perdoá-lo. Então, você torna a pessoa imperdoável, né? Só que a característica que Paulo está colocando para o amor aqui, usando esses verbos no grego, né, ele está dizendo o seguinte: na verdade, a ideia do amor é que o amor, como ele não vai contabilizar o mal, ele vai então absorver o mal. Ele absorve o mal e elimina. E como é que você absorve e elimina o mal? Perdoando, né? Então, basicamente, quem ama não fica fazendo esse registro, esse log, né? Essa contabilidade do mal. E, de certa forma, também, lembrando, né, aquela questão da terminologia, que eu andei levantando, inclusive, em vários léxicos diferentes, ele também fala que o amor não suspeita que os outros têm seus maus motivos. O amor não fica suspeitando, né? Não que ele perca, né, não se torne um bobalhão. Vamos lembrar sempre disso, gente. Lembra que a linguagem aqui, nós já falamos isso já desde quando a gente começou a abordar esses versículos do capítulo 13, que obviamente é uma linguagem poética aqui, né, de Paulo, e existem limites, né? E eu já lembro a vocês, né, inclusive eu usei aquele texto do tudo tolera, tudo sofre, né, tudo suporta. A gente lembra que existe um certo limite para isso, inclusive em Deus. Deus mesmo tem limites para determinadas coisas, né?
Nós vimos isso e eu usei como exemplo bíblico o caso dos filhos de Eli, lá em 1 Samuel, capítulo 2, no Antigo Testamento, mas usei também Apocalipse 2, que é o caso daquela mulher Jezabel, que se diz profetiza lá da igreja de Tiatira, né, que também, isso e os seus discípulos, de certa forma, na igreja, onde o próprio Jesus também deu tempo para ela se arrepender, ou seja, demonstrou a sua paciência, sua longanimidade, mas tem um limite, tem um tempo de corte. Né? Então, o amor nesse sentido, quando ele fala no sentido de não suspeitar o mal no outro, não significa que a pessoa é uma bobalhona. Né? Obviamente, você não vai jogar fora o discernimento, né? E nem a sabedoria, de forma alguma. Né? Mas você vai dar um voto, de certa forma, de confiança. E outra coisa também, quando fala que o amor não registra o mal, ou não se ressente do mal, o amor também não pensa como prejudicar outros. Né? Obviamente, esse é um dos sentidos também. Então, quando você pega essa terminologia em grego aqui que Paulo coloca, em relação a esse não ressentir-se do mal, a imagem que a gente tem, mais ou menos, é como se você tivesse, né, alguém que tivesse um guarda-livro lá, com registro de todas as injustiças que você já sofreu. Né? Então, é como se você estivesse, verbalmente falando, um retrato verbal de um guarda-livros que pega e vai contabilizando e vendo tudo, todo o mal que já foi feito. Então, contabiliza o que entrou e o que saiu, né? Para dar uma posição. E a gente sabe que, às vezes, você faz isso, né? Tem gente que guarda registros que sofreu, do mal, da injúria que sofreu por anos, às vezes por décadas. Né? Ao invés de você perdoar, né? E isso não lhe causar mais dor, que deveria ser o certo, né? Inclusive, você tem textos bíblicos que corroboram com isso. Deixa eu citar alguns, só para a gente não ficar, né, somente nesse texto. Por exemplo, Colossenses, capítulo 3, versículo 13, né? Paulo, mais uma vez, vai dizer o seguinte: olha, suportai-vos uns aos outros. Né? E esse suportar é nesse sentido mesmo, de, né, você aguentar o outro, né? Manter-se firme, sustentar, carregar, se precisar for, uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, né? Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isto, porém, esteja o quê? O amor. Por quê? Porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o que une tudo. Né? Então, o amor é o elo fundamental. E onde há amor, tem que existir o perdão. E Deus é o maior exemplo disso. Né? Então, por isso que Paulo deixa muito claro, um modelo de perdão é o modelo do próprio Deus, que colocou em Cristo, inclusive, todas as nossas culpas. Né? Se havia um registro de pecados ou de males, esse registro, essa dívida, como diz Paulo, foi pregada na cruz com Cristo. E lá ela foi destruída. Né? Aquela dívida que tinha, aquela nota contra mim, né, que me condenava, Cristo eliminou ela por meio da cruz. E por meio da cruz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Né? Claro que para todos aqueles que creem, que assumem que o sacrifício de Cristo valeu para você, né? Porque os que se mantêm rebeldes ao Filho, sobre eles permanece a ira de Deus. Nós já vimos isso, João 3,36. Então, esse modelo do perdão, você vê aqui em Colossenses, é um exemplo clássico disso, mas não só Colossenses, a outra epístola muito parecida com Colossenses, que é Efésios, né? 4,32, vai dizer a mesma coisa. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então, ele traz novamente essa questão que nós vimos aqui em Colossenses, né? E ele vai dizer o seguinte: olha, em vista disso, ser depois imitadores de Deus como filhos amados, ou seja, tendo compaixão, andando de forma benigna uns com os outros e, claro, perdoando, né? E andando em amor, como também Cristo nos amou,
se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então você vê essa questão do perdão, né? É evidente, não é à toa que você tem em Marcos 11:25, né? Na oração, quando Jesus diz o seguinte: olha, quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E aí, claro, tem um texto que não está em todos os pergaminhos, por isso está em colchetes aqui, tá? Quando está em colchetes assim é porque não aparece em todas as fontes. Tá? Então, tem algumas fontes onde esse texto não aparece e outras sim. Aí é uma questão de escolha de qual é o melhor pergaminho. Mas assumindo, né, esse texto, na verdade, ele implica o que o outro não diz. Porque, na verdade, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Você vai encontrar um paralelo disso em Mateus 6, né? E Mateus 6 você encontra nos pergaminhos esse texto. Deixa eu botar ele aqui. Ó. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, como em Mateus é encontrado essa frase em vários pergaminhos, é muito provável que em Marcos também houvesse. Né? E isso torna a coisa muito mais séria, porque há um condicional aqui, né, de perdão. Você quer perdão? Então perdoe. Né? Basicamente é isso que o texto está dizendo. Quem quer perdão, haja, né, da mesma forma. Nós vimos um exemplo disso numa das parábolas de Jesus, a primeira que nós vimos quando fala de longanimidade, da paciência, né, em que lá em Mateus 11, ele vai falar justamente, né, em relação ao perdão no sentido das dívidas. Lembra? Tinha um servo que devia ao seu senhor 10.000 talentos. Não tinha como pagar, o seu senhor vai cobrar a dívida. Ele pede, não tem como pagar, tem misericórdia, né? Seja paciente, seja longânimo comigo. E o seu senhor o perdoa. Mas logo em seguida ele encontra um conservo dele que devia somente 100 denários. Né? E ele não age com a mesma longanimidade com a qual ele recebeu. E acaba colocando seu conservo na prisão. Sabendo disso, o seu senhor, né, acaba fazendo com ele a mesma coisa que ele fez com o servo, ou seja, a retirada dele é a longanimidade. Então, você vê que nas parábolas você tem algo parecido com esse ensino também. Né? Foi-lhe oferecido um perdão total. Espera-se que você cresça em amor para que você também perdoe da mesma maneira. É claro que existe, Deus sabe disso, existe às vezes um processo. Né? As pessoas não, nem sempre de pronto conseguem exercer o perdão ou liberar o perdão imediatamente, a gente sabe disso. Né? E Deus também o sabe. Até porque, para certas questões, há uma necessidade de você crescer em amor, porque perdão é um ato de amor, não deixa de ser. Né? E às vezes você precisa crescer muito em amor para liberar algum nível de perdão muito maior, porque talvez a ferida foi profunda demais, né? Com efeitos rigorosos demais. Só que para Deus nada é impossível. Afinal, Ele nos perdoou de feridas muito maiores do que nós recebemos. Né? Ou seja, o perdão divino é muito maior, né? O que demonstra o seu amor incomensurável, né? Como o próprio texto diz, amor de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, isso já diz tudo para a gente, já fala de tudo. Mas à medida que você cresce em amor, naturalmente, na vida cristã, vai surgir o tema. Tá? Então, tudo bem, você pode ter nascido de novo, mas você tem situações com alguém que você não conseguiu perdoar ainda. Isso pode acontecer, Dionei? Pode. Isso é um problema no meu relacionamento com Deus? Inicialmente não, porque Deus te aceita nessa situação, porque Deus tem um projeto com você, Ele vai transformar você. Né? Lembra, ninguém vem a Cristo para continuar como era.
todos que vêm a Cristo, o projeto do Espírito Santo é fazer você uma imagem de Cristo. Então, à medida que você entrou no processo da vida cristã, esses assuntos vão acabar aparecendo, assim como apareceram outros, né? Porque o nosso problema nem sempre se resume a uma coisa só, né? Nós somos seres multifacetados e muito complicados. Então, nós temos várias coisas que temos que ser tratadas, né? Se fosse só, quiçá fosse só o perdão, que daí já seríamos benignos, bondosos, né? Teríamos outras qualidades. Mas não, na verdade, nós estamos sendo trabalhados em todo aspecto. É a fé que está sendo trabalhada, né? É a longanimidade que está sendo trabalhada, é a mansidão que está sendo trabalhado. Então, vários aspectos estão sendo trabalhados e, eventualmente, o amor também vai ser trabalhado. E quando é que você percebe que isso se torna uma necessidade? É quando ele vem à tona, quando o Espírito Santo começa a incomodar você. Então, se já aconteceu com você, né, se a gente está discutindo isso, se vestir a carapuça, como se diz, você está numa situação em que você já ouviu do teu homem interior, né, do seu ser interior, por meio do teu Espírito Santo, que diz o seguinte: olha, você precisa perdoar fulano, ciclano ou beltrano, sei lá. E você ainda não o fez, é porque chegou o momento em que isso precisa ser tratado. Essa situação precisa ser tratada. Talvez já esteja em andamento, né? Caso isso não tenha acontecido ainda. E como é que se você exerce essa questão do perdão, né? Como é que você perdoa? Bem, primeira coisa, você precisa entender que você foi perdoado. Esse é o primeiro ponto. Se a gente não entender o perdão que nos foi dado, eu não vou ter capacidade, às vezes, de entender como perdoar da mesma forma, né? E o perdão que me foi oferecido não é um perdão condicional no sentido, eu vou perdoar alguns dos seus pecados, mas não todos. Tem alguns ainda que estão na prateleira lá que eu não vou perdoar. Não, o perdão que lhe foi oferecido é um perdão de todos os seus pecados. Consequentemente, você também, quando for perdoar, você vai perdoar de tudo que lhe fizeram, né? Não significa que perdão, no sentido, por exemplo, quando você tem questões, ainda mais hoje tem voga por causa até das questões de alguns escândalos em algumas igrejas, existe a questão do pecado e existe a questão criminal, né? Existem pecados que são pecados que você trata basicamente com perdão, mas existem crimes, às vezes, que foram cometidos, e aí a tratativa, às vezes, pode ser. Você pode tratar o perdão, mas isso não quer dizer que anula a consequência do crime, né? Por que eu estou citando isso, Dionei? Porque, por exemplo, nós vimos agora, recentemente, surgiu na mídia, vários casos em igrejas, e não foi um só, infelizmente, mais de um, a gente tem visto, de questões de abusos no sentido sexual, inclusive de crianças, não somente de adultos, né, mas também de crianças. Isso é um pecado? É um pecado, sem dúvida, né? É um grande pecado, eu diria. É do tipo de pecado que contamina a terra, um daqueles pecados graves, né? Existem 3 pecados que contaminam a terra: idolatria, derramamento de sangue inocente e imoralidade sexual. Então, esse é um dos pecados que contaminam a terra. Mas, além de ser um pecado, ele também é um crime, né? Isso é importante ser frisado. Então, inclusive, esse é um dos problemas hoje que uma das igrejas está sofrendo, porque ela trata o pecado como pecado simplesmente, mas ela parece que esqueceu que isso também é um crime que precisa ser cabível de punição. Existe uma questão legal, existe não só uma questão legal, mas existe uma questão de retratação também, né, do dano, pelo menos do dano que foi causado dentro do possível. Então, o perdão é oferecido, sem dúvida. Ele pode abranger esse tipo de situação? Claro que pode, mas isso não elimina as consequências de certos fatos. Vou dar um exemplo para você. Um adultério, por exemplo, é um pecado perdoável? Deveria ser, deveria ser. Mas se esse adultério, por exemplo, gerou uma criança, Deus vai perdoar o adultério se obviamente houve, né, um arrependimento genuíno nesse sentido,
Agora, isso, Deus não vai tirar a criança, por exemplo, nem a vida da criança vai deixar de existir por causa do perdão que foi oferecido. Ou seja, a consequência vai continuar existindo. Né? Então, esse aspecto, a mesma coisa é um assassinato, por exemplo, alguém foi e assassinou. Né? É um pecado terrível. É perdoável? Claro que é. Agora, isso não vai trazer a pessoa de volta. Existe a consequência do crime que foi feito, e às vezes isso significa anos de prisão. Né? Vai reparar de alguma forma? Não, mas está de acordo com a lei. Então, esse perdão, ele alcança esse tipo de pecado? Alcança. Só que ele não elimina, às vezes, as consequências que são necessárias ser tratadas. E qual é o problema hoje? O problema, às vezes, é que as igrejas esquecem, tratam somente o pecado, mas esquecem que existem questões cabíveis, legais e consequências que são necessárias serem tratadas, inclusive das vítimas que foram, às vezes, até, digamos, prejudicadas por isso que acontece. E esse é um problema, porque quando você trata todos os pecados como iguais, nesse sentido, sem consequência, você pode causar várias injustiças. E a gente sabe que existe sim pecadinho e pecadão. Né? O próprio Jesus fala sobre, né, quando ele está conversando com Pilatos, maior pecado tem quem me trouxe até você. Então, opa, tem alguém que tem pecado maior do que o que está sendo cometido ali naquele momento. Né? Ele vai falar também, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, né? Se tivesse feito esses milagres, etc. Ele vai dizer sobre os também são maiores, né, o juízo sobre uns do que outros. O próprio João, né, na sua carta, vai dizer, olha, existem pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. E ele faz distinção. Por quê? Porque existem consequências. A gente já falou disso aqui, né, numa aula, acho que anterior. Então, depende da consequência, o pecado pode ser tratado, ele pode ser perdoado, mas as consequências precisam ser tratadas da mesma forma, inclusive de ambos os lados, de quem realizou e de quem sofreu, né? Porque às vezes as consequências são, né, envolve questões, por exemplo, quando você tem abuso de criança, envolve questões psicológicas, tratamentos psicológicos, tratamento da família que foi atingida por esse mal, né? E tudo que cabe. Então, o perdão, ele cobre essas coisas, mas ele não fecha os olhos para as consequências. Ele trata também as consequências. Né? E é difícil, às vezes, é muito complicado. Inclusive, a Luciana trouxe essa questão, por exemplo, e eu tenho que me relacionar de novo com essas pessoas. Imagina, o abusado ter que lidar com o abusador na sua casa. Então, ter que receber na minha casa o abusador novamente. É muito sensível essa situação. Né? E qual é o grande problema? O grande problema é que nós não temos uma qualidade que Deus tem. Talvez se nós tivéssemos essa capacidade que Deus tem, nós estaríamos mais seguros nessa situação. Qual é a capacidade? De conhecer coração e mente. Inclusive, nesse texto de Tiatira que eu falei, né, quando Jesus vai falar daquela Jezabel, né, que se diz profetiza em Tiatira, em que ele vai falar que ele mataria os seus filhos, os seus discípulos, né? E ele faria isso para que as igrejas soubessem que ele é aquele que conhece, que sonda mentes e corações. Né? Quando Jesus fala isso, ele está dizendo o seguinte: olha, ele está dizendo o seguinte: ninguém me engana. Ninguém me engana. Se ele se arrepender de verdade, ele vai alcançar misericórdia. É isso que o texto está dizendo. Então, se ele se arrepender, ele não vai sofrer tribulação. Né? Deixa eu botar o texto para a gente só poder ler em cima do texto, né? Para não ficar só nas minhas palavras, senão fica complicado. Então, Apocalipse 2:20, nós temos o texto aqui da Jezabel, né? E aí Deus, né, Jesus deu tempo para que ela se arrependesse, ela não quis, e aí vai colocá-la de cama, tal. E aí ele fala, olha, vou matar os seus filhos, que não são filhos literais, tá? No sentido filho, filhos no sentido de discípulos, né? Matarei os seus filhos caso, né? Caso não se arrependam das obras que ela incita, lembra?
caso eles não se arrependam, caso eles não mudem, caso eles não tenham, né, um comportamento de arrependimento verdadeiro, então eu vou matá-los e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Por que ele está falando isso? Porque Jesus está dizendo o seguinte: ninguém me engana. Não adianta fazer cara de bonzinho ou dizer da boca para fora que você está arrependido e que você está disposto a mudar. Porque eu conheço o coração. Eu conheço o que está na tua mente, eu conheço o que está no teu coração. Eu sei o que está se passando lá dentro. Então eu sei se você realmente está arrependido ou se você só está falando isso da boca para fora, né, para enganar as pessoas que estão no teu meio. Então ele está deixando claro: ninguém me engana. Talvez se nós tivéssemos essa capacidade, nós trataríamos diferente, porque saberíamos o que se passa no coração daquele que fez o mal contra você, né? Só que você às vezes não sabe. Então, como é que você vai saber o que está no coração? Se de boca ele pediu perdão, você o perdoou, mas como é que você vai garantir um relacionamento desse, né? Onde houve, por exemplo, uma ferida psicológica, principalmente como esse exemplo que eu citei, do abusador e da criança, por exemplo? Não tem como você garantir isso. Isso é uma ferida que só Deus pode curar e que às vezes leva tempo. E você, inclusive, nós, como é que nós sabemos hoje se alguém se arrependeu ou não? Né? Já que nós não conhecemos a mente e o coração como Deus conhece, como é que nós medimos isso hoje? Olhando os frutos de arrependimento. É o único jeito, é a única medida que você tem. Eu quero ver fruto de arrependimento. Qual é o fruto de arrependimento? Eu quero ver se você age de acordo com aquilo que você está dizendo. Né? É o que se espera, pelo menos. Então, o perdão é algo complicado nesse sentido, porque, primeiro, você precisa vencer as barreiras que foram geradas das feridas que estão em seu coração. E você precisa passar por cima delas, e não são fáceis muitas vezes, porque são feridas profundas, mas elas são necessárias, porque, biblicamente falando, né, nós temos um texto, por exemplo, que fala sobre isso, inclusive o próprio Jesus deixa isso muito claro, que é esse texto aqui, ó, Lucas 6. Lucas 6, 36, 38. Né? Onde ele fala: sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Ou seja, você recebeu misericórdia, você vai, de alguma forma, também oferecer misericórdia. A mesma misericórdia que você recebeu, você vai ofertar. Por isso que você pode extrapolar isso, né? O mesmo amor que você recebeu, você vai dar. O mesmo perdão que você recebeu, você vai perdoar. Mas voltando, isso é um processo, né? Por isso que ele continua no mesmo texto ainda: ó, não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Mais uma vez, faz aquele vínculo que nós vimos lá atrás, né? Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então, esse trecho, ele é pequeno, mas ele tem uma clareza de ensino bem rica e bem difícil, às vezes, de você implementar. Como eu digo na Bíblia, muitas vezes é fácil de você ler e entender o texto. A parte mais difícil é você conseguir viver o texto. Né? Principalmente nesse trecho aí: perdoais e sereis perdoados. Ele está usando esse termo aqui, ó, né? Deixa eu usar o verbo aqui, né? Que é apolio, né? Esse termo aqui, que é usado bastante no texto bíblico, mais de 60 vezes. Tem vários textos, né? Por exemplo, tem o texto de Pilatos, usa o mesmo verbo, ó, João, acho que é 19, 10, se não me engano, né? Quando Pilatos fala assim, ó, Pilatos o advertiu, né? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Né? Esse termo traduzido aqui como soltar, tá? É o mesmo termo usado para perdoar, tá vendo? É o mesmo termo, tá aqui, ó. Ou seja, Pilatos está dizendo o seguinte: sabes que eu tenho autoridade para te perdoar, ou se te dar ali soltura, livramento, ou para te condenar, para te levar à crucificação.
né? Quer ver um outro texto que vai falar disso também? Né? É Mateus, por exemplo. Nós vimos aqui também, Mateus 18, 26. Lembra? Eu citei aqui, ó. Então o servo, prostrando reverente, rogou: "Sê paciente, sê longânimo comigo, que tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se com compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Esse mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida é o mesmo verbo para perdão. É o verbo que permite você ser solto. Nós vimos ali, né? Quer ver um outro texto que usa o mesmo verbo de perdão? Curiosamente, Atos 13. Esse é um texto bem interessante. Atos 13, versículos 2 e 3. Olha só. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: "Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado." Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram, mandaram embora. Mandar embora também é a tradução do verbo apolu. Também é uma das traduções possíveis. Ou seja, né, partir, mandar partir, deixar livre, deixar ir, ir embora. E também traduzido como perdoar. Quer ver um outro texto? Mais um só para a gente ficar. Né? Lucas 13, versículos 11 ao 13. Ó. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou e disse: "Mulher, estás livre da tua enfermidade." E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Lembrando que o termo para estás livre é o mesmo termo para perdão, para mandar embora. Então, o que você vê aqui? Né? Você vê vários textos onde você tem o verbo, que também é traduzido como perdão lá, né, que nós vimos no texto de Lucas 6, quando Jesus fala perdoai e serei perdoados, né, sendo usado no sentido de soltura, ou seja, liberdade ao cativo, que é o caso de Jesus ali em João 19:10, né? Ao perdão de dívidas, que nós vimos em Mateus 18, né? Aos discípulos, né? No caso agora, Paulo e Barnabé, que eram mestres e talvez profetas também, mas mestres com certeza, em Antioquia, e agora vão ser deixados partirem para se tornarem apóstolos, enviados. E ali a gente viu também uma mulher que se torna livre da sua doença, da sua enfermidade. Né? E todas elas estão ligadas ao mesmo verbo. Lembrando, esse verbo significa não somente perdoar, mas deixar ir, né? Mandar embora. O que você percebe nisso? Você percebe o seguinte: quando você vê esses textos, você vai descobrir o seguinte. Primeiro, né, como perdoar também significa libertar, significa o seguinte: se você não perdoa, você não é libertado. Você permanece preso e amarrado, na verdade. Essa palavra também fala de cura, lembra? Nós vimos ali. Que também diz o seguinte: se você não perdoar, talvez você não receba a cura. Talvez o perdão seja a chave para você receber a cura que você tanto procura. O E que remédio. às vezes é o remédio. O remédio é o perdão, muitas vezes, né? Outra coisa que você vê, lembra da dívida? Às vezes você está passando por questões de dívidas, você está endividado e não consegue, digamos assim, crescer financeiramente, porque você está preso e você ainda não perdoou. E a gente viu na questão de Mateus 11 ali, né? 18, desculpa, Mateus 18, que o perdão tem a ver com liberdade financeira ou
né? Uma vida financeira não opressa. Assim como também tem questões, às vezes, de ministério. É o caso ali de Apolo e Barnabé. Você vê que o verbo para perdoar também está vinculado no caso ali de Atos 13, né, ao envio para um ministério novo. E às vezes as pessoas estão presas num ministério ou presas, digamos assim, na sua vida ministerial, sem um crescimento, porque não tem perdão. Então a falta de perdão, ela acaba prendendo você. Ela prende você, ela pode impedir uma cura, ela pode te paralisar, né, ministerialmente. Ela pode, inclusive, te manter oprimido em questões financeiras. Então, o perdão, ele é realmente libertador em muitos aspectos, não apenas na questão emocional, muitas vezes, mas ele pode ter várias frentes relacionadas, né? Eu estou, obviamente, expandindo essa questão do perdão por causa dos textos. Eu estou especulando também, né? Estou fazendo uma expansão especulativa em cima do texto por causa do verbo, né, relacionado ao perdão. Mas isso eu não preciso ir muito longe, os textos mesmo deixam isso muito claro, né? Ninguém aqui é ingênuo, porque muitos sabem que existem, por exemplo, doenças psicossomáticas. Doenças, na verdade, que se manifestam no corpo, mas a origem delas está relacionada ao quê? A questões emocionais. E muitas vezes as questões emocionais também estão envolvendo questões o quê? Questões de perdão. Por isso que o perdão é libertador para quem o dá. Quem o recebe é uma questão daquele que está recebendo, e ele vai ter que fazer a tratativa disso. Mas para quem exerce o perdão, é altamente libertador, em muitas facetas. Seja a questão emocional, propriamente dita, né? Porque lembra, perdoais e sereis perdoado. Então, quando eu perdoo, eu estou garantindo o meu fluxo de perdão divino. Lembra? Andai na luz, né? Está lá em 1 João. Deixa eu botar o texto aqui, ó. Né? 1 João 7. Deixa eu botar só aqui para a gente ver, ó. Cadê? Ó. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, ou seja, eu mantenho minha comunhão com os irmãos. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica do quê? De todo o pecado. Então, se eu ando na luz, se eu mantenho a minha comunhão com os irmãos, eu mantenho o fluxo de perdão de pecados contínuo. Sabe? É como se eu andasse, simbolicamente falando, debaixo de uma cachoeira. Então, nunca ela está sujo, porque sempre que eu, digamos, alguma coisa eu me sujar, já vem, né? O sangue já vem e me limpa. É como se eu estou andando na luz, não tem como ter trevas em mim, não tem como a sujeira pegar em mim, ou o pecado afixar em mim. Por quê? Porque esse fluxo contínuo me mantém o quê? Limpo, puro diante dele. Não por causa de mim, mas porque eu estou nele, eu permaneço nele e ando, né, ou busco, pelo menos andar, nessa harmonia, né, com os meus Olha, irmãos, inclusive. Como é que eu consigo isso? Não dá para fazer isso sem o perdão. Vai ter que ter perdão em algum momento. Por isso que eu digo, há um processo na vida cristã. Então, por exemplo, tem pessoas que têm graves problemas de perdão, que conhecem Jesus, são salvas, recebem o perdão divino, até porque nasceram de novo, são crianças, vão entrar no processo de desenvolvimento, né? Mas vai chegar uma hora, nesse processo, em que o Espírito Santo vai dizer o seguinte: olha, você já foi salva, você já foi liberta, você foi perdoada, agora você precisa aprender a exercer com os seus irmãos o mesmo perdão que você recebeu. Então, está na hora da gente começar a tratar esse problema em particular. Sabe esse perdão que você não está dando, que você está segurando com você
há muito tempo, pois agora vamos tratar isso. E aí ele começa a te incomodar. E esse processo começou a te incomodar, é o sinal de que você precisa tratar. É o sinal de que você, opa, chegou no momento que eu preciso, para que eu possa, inclusive, manter esse fluxo de perdão na minha vida, eu preciso eliminar esse que está me atrapalhando. Por quê? Porque enquanto eu não liberar, eu estou começando a reter. Eu comecei a entrar num processo em que eu posso travar a minha vida financeira, eu posso travar a minha vida, a minha saúde, eu posso travar, né, até o meu ministério, o meu próprio progresso na vida cristã. Por quê? Porque enquanto você não vencer a barreira do perdão, isso vai ficar travado em você. E eu não estou falando aqui, como a Luciana bem colocou, de questão de relacionamento. O relacionamento é uma outra situação. Eu estou falando de liberar o perdão. Porque a questão de você voltar ou não a se relacionar com essa pessoa, isso, na verdade, é um processo que o próprio Espírito Santo também vai tratar, se for necessário ou não. Porque eu volto a dizer uma coisa que eu já falei muitas vezes aqui: intimidade não é para todo mundo. Porque se fosse para todo mundo, seria muito estranha a vida cristã. Por exemplo, eu não tenho a mesma intimidade, né, com as irmãs da igreja com que eu tenho com minha esposa. Até porque se eu tiver, aí tem um sério problema acontecendo. Não, a intimidade não é mesmo. O nível de intimidade que eu tenho com a minha esposa nunca vai ser o nível de intimidade que eu vou ter com as irmãs na igreja. Então, existem níveis de intimidade que você tem com as pessoas, e esses níveis existe o quê? Existem limites, dependendo do relacionamento que você tem. Isso é importante se frisar, né? E não dá para você querer ter o mesmo nível de relacionamento com todo mundo, né? Primeiro que é uma utopia que nem no reino de Deus você consegue realizar, porque se você realizar, você vai ter problema no seu casamento e na própria vida cristã, né? Então, alto lá, né? Níveis de relacionamento, até mesmo Jesus tinha níveis distintos de relacionamento com seus discípulos. Porque lembra que certas situações, como a questão em que ele vai curar a filha de Jairo, ele não entram todos os discípulos, só alguns. Né? Quando vai ter, né, a sua transfiguração, também não são todos discípulos, só alguns. Então, tem níveis de relacionamentos também na vida cristã. E nós já discutimos isso, porque existem níveis distintos de amor, existem níveis distintos dentro do próprio amor de Deus, né? Inclusive, até a questão do amigo. Nós falamos aqui, uma dos textos, né? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, já não chamo mais vocês de servos, chamo vocês de amigos. Nós vimos lá em João 15 esse texto. Só que existe uma condicional para você ser amigo. E a condicional é o quê? É o nível de obediência aos mandamentos de Jesus. Então não é para todo mundo. Então tem muito cristão, é salvo, é do reino, mas ainda não é amigo. Por quê? Porque ainda não obedece aos mandamentos como se espera. Então o nível de relacionamento dele com Deus ainda está em progresso. Como está em todos, mas, né, mesmo assim, existem mais avançados e menos avançados. E a questão do relacionamento com aquele a quem você perdoou vai passar por um processo similar. Quem que vai indicar isso para você? Espírito Santo. Espírito Santo, até porque o Espírito Santo conhece a outra pessoa melhor do que você. Ele conhece o coração e a mente da outra pessoa. Você não. A sua parte é fazer o quê? Liberar o perdão. E essa liberação de perdão, em algum momento, né, você vai perceber que você realmente liberou perdão quando você lembrar da coisa e isso não lhe causar mais dor. Na verdade, você nem faz questão de lembrar ou não, porque aquilo já para você passou. Agora, se o relacionamento vai ser, digamos, restaurado como já foi antes, ou vai ter algum nível maior, isso é uma questão que você e o Espírito Santo precisam tratar. Mas você não tem obrigação de fazê-lo imediatamente. Porque a gente sabe, gente, existem questões e existem situações em que as pessoas, às vezes, podem até tirar proveito
e podem perder a linha. Porque você só pode ter um nível pleno disso se fossem todos maduros. Mas não são todos maduros. Não dá. Por isso que quando a gente chegar no reino celeste, onde, né, onde todos nós alcançaremos digamos, esse nível de maturidade maior, por isso que não tem mais relacionamentos distintos entre marido e mulher. Porque já teremos o quê? Um relacionamento onde todos nós seremos irmãos. Imagina você, né, se você tem um péssimo relacionamento com o irmão da igreja, e vamos fazer a brincadeira, obviamente a gente não sabe se vai ser assim ou não, mas digamos que você vai morar na Nova Jerusalém do lado desse irmão, por toda a eternidade. Já imaginou que delícia? Se você tem uma coisa contra ele aqui, se você não liberou perdão aqui, como é que você vai viver a eternidade lá? Se Não vai, percebe? né, pastor? Então, aí é que está o ponto, né? Esse é o ponto. Porque a gente precisa começar a entender que a eternidade começou agora. A eternidade não é só lá. Nós já estamos na eternidade. Essa é a grande verdade. Ela já começou. Você nasceu de novo, você já é do reino. Aqui você já começou a eternidade. A questão da transformação do corpo é só uma fase que precisa vai e vir. O problema é você ainda quando você vai ser encontrado nessa fase ainda como criança ou como maduro? Que frutos você vai apresentar? Esse é o ponto. Por isso, voltamos àquela questão. Quem efetivamente ama como Deus ama, não guarda um registro do mal. Ou seja, não tem uma lista de pessoas imperdoáveis. Esse eu não perdoo de jeito nenhum. Já Percebe? passou por alguma coisa assim, pastor? Se eu já passei, É. É. olha, eu nunca tive nenhuma situação assim que fosse, pelo menos que eu considerasse que foi algo extremamente grave que me foi feito. A ponto de ter um dano psicológico, por exemplo. Então, eu não sofri um abuso ou algo assim que tenha sido algo que marque, às vezes, ou gere um trauma, né? Uma cicatriz emocional. Já tive, claro, situações de relacionamentos, né, com meu pai, por exemplo, uma série de fatores e tal. Mas a beleza disso é que quando Deus me resgatou de mim mesmo, Deus me ensinou, me mostrou essas questões todas e eu fiz o processo de volta e me relacionei de novo com o meu pai, de um jeito, né, perdoei-o e a gente teve um relacionamento muito bom depois disso. Por quê? Porque Deus me ensinou a questão do meu pai e me ensinou, por exemplo, as limitações, deficiências dele e minhas. Porque daí eu percebi também que eu não sou perfeito, né? E que também tenho minhas falhas e que Deus, na verdade, é um modelo de pai. E me mostrou na época, né, que certas coisas que meu pai fez na minha infância foi devido às limitações dele. Limitações que ele teve, inclusive depois. Tanto que eu chegava no meu pai, abraçava e beijava e ele ficava todo encabulado. Ele nunca teve isso. Por isso que eu digo, ninguém pode dar o que não tem. Meu pai não recebeu o amor do pai dele, da mãe dele, nesse sentido. Abraço, beijo, demonstração de carinho. Então, e ele não teve isso, ele não conseguiu ter um nível de relacionamento com Deus a ponto de sarar a ele para ele poder oferecer isso. Então, ele não conseguia dar. E, como eu sempre digo, você não dá aquilo que você não tem. Deus me resgatou isso e me ensinou isso. Então, eu comecei a expressar ao meu pai o que é carinho de pai. Então, eu comecei a abraçar ele, beijar ele, falar para ele que eu amava ele e tal, né? E eu achava engraçado, porque daí eu via todo encabulado. E aí, com o passar do tempo, foi muito interessante, porque com o passar do tempo, ele começou a me abraçar e me beijar. E ele começou a dizer para mim que me amava. Então você percebe que é um processo. Não é assim do dia para a noite, né? Uhum. Só que de quem que eu recebi isso? De Deus. Deus me deu isso, né? Então, por isso que eu insisto com vocês. A gente não pode ensinar
maturidade se não alcançar a maturidade. A gente não pode ensinar sobre amor se não amar. E amar, como eu digo, não é só um sentimento, é prática, é exercer, é viver. E isso é complicado, né? Com minha mãe já foi sempre mais fácil, que minha mãe, né, ela já foi sempre mais amorosa. As mulheres são muito mais amorosas, né? Então, com minha mãe é mais fácil, né? Era mais fácil nesse sentido. Mas meu pai tinha essa resistência. Então, esse, digamos assim, talvez tenha sido, para mim, o único que... A única coisa que eu não tinha resolvido ainda na minha vida adulta, que precisasse resolver. Mas não foi nada grave também, né? Como outros que já sofreram muito mais, questões muito mais duras, muito mais severas. Mas, gente, para Deus não tem impossível. Para Deus não tem ferida que não seja curável. Para Deus não tem nada disso impossível. Às vezes o impossível somos nós que colocamos o limite. Nós quando não cooperamos. Mas se você cooperar, se você deixar Deus trabalhar em você e você cooperar nesse trabalho, você obedecer, Deus vai trazer a cura, inclusive emocional, sem sem que isso lhe cause a dor que talvez lhe cause hoje, caso você esteja passando por uma situação similar, né? Diga, Sônia, você levantou a mão, depois a Jussara. Pastor, essa falta de perdão, ela traz prejuízo até para a nossa relação com Deus. Eu vejo, porque acaba a gente não tendo uma entrega total a Deus como nós queríamos. Eu só gostaria de passar uma situação que passou na pesquisa, em que eu passei, e às vezes fica coisas na mente da gente guardadas e você nem você sabe que tem aquilo para ser perdoado, né? Eu passei uma situação justamente com meu pai em relação a isso. Eu nunca consegui ver Deus como pai. E eu achava assim, incrível, porque as pessoas, paizinho, e não entrava na minha cabeça. E eu cheguei a falar com os professores, com as pessoas que me liberavam, gente, eu não consigo ver Deus como pai. E aí perguntaram para mim uma vez, como é que você obedece a Deus? Eu falei, eu obedeço a Deus porque eu vejo Ele como servo, como Senhor. Então, se Ele é Senhor, Ele manda eu obedecer. Eu não tenho escolha diante dele. E depois, antes de meu pai falecer, a gente tentou, a gente conversou, a gente se perdoou, certas coisas que não a ser faladas, mas existia algo dentro de mim que eu ainda não sabia. E, e continuei a não conseguir ver Deus como pai. Mas não tinha mais nenhum ressentimento. E ouvindo uma pregação no rádio, né? Estava dentro do Uhum. da FM Natal, e ali tinha uma moça que estava falando que havia sofrido um abuso por parte do pai. E ela estava Uhum. ensinando a pessoa, ela estava ensinando crianças a cantar uma música, ela cantava uma música, ensinando que não podia sentar no colo, que não podia deixar passar as mãos e tal. E depois de mais de 35 anos, o Senhor trouxe isso a mim. E talvez por ser isso tão dolorido, foi como se tivesse apagado ou escondido para que não trouxesse dor. E aí eu lembrei que o meu pai, quando éramos criança, ele não chegou a ter um abuso, mas ele Uhum. levantava a noite e vinha deitar com a gente. E era uma situação que me incomodava, eu não gostava. Que ele me abraçasse à noite, escondido de outras pessoas, na minha cama. Quando o Senhor me trouxe isso, foi como se verdadeiramente foi libertador. Aí, na hora, eu entendi, eu dobrei o joelho, eu pedi perdão por não ter
falado ou por não ter conseguido perdoar ele em vida. E hoje, a minha maior alegria é que eu posso chamar Deus, e sabe? Hoje eu me jogo diante dele, e ele é realmente o pai, ele é realmente o pai. Então, assim, às vezes coisas que ficam escondidas na nossa mente, que a gente não consegue liberar, e até implica na nossa relação com o Senhor. Isso procede. Então, esse seu testemunho, Ana Sônia, ele reitera o meu ponto, né? O primeiro ponto é que a falta de perdão é uma prisão. É uma prisão que pode se tornar uma prisão em questões emocionais, que impede você de crescer, inclusive emocionalmente. Como você mesmo citou, você não conseguia ver Deus como pai, porque normalmente nós, né? Normalmente colocamos em Deus a figura do pai que nós tivemos, caso você tenha tido um pai, né? Quem não teve o pai, bota a figura mais forte que teve, né? Nesse sentido, como a figura de pai. E transfere isso para Deus. Isso é meio que inato de cada um. É um erro, tá? É um erro você transferir para Deus a figura do seu pai. Mas é natural, porque até por uma questão linguística, né? Você evoca essa questão, quer queira, quer não. A gente precisa aprender a conhecer a Deus pela palavra e não por uma figura que nós criamos, né? Porque nós às vezes colocamos em Deus um ideal que nós tiramos de nós mesmos, o que é um sério problema. Por exemplo, às vezes você diz assim, olha, Deus jamais faria isso, porque eu não faria isso. Eu que sou bom, já não faço isso, imagine se Deus faria. Então você bota certas questões em Deus, e eu já vi gente falando isso, inclusive em púlpito, só que você não está usando o texto como Deus se revela. Então, essa foi a beleza. Porque no meu caso, né, como é que eu resolvi essa questão nesse sentido? Porque eu busquei conhecer Deus a partir de quem ele é no texto, e não a partir da experiência que eu tive com o meu pai. E aí veio digamos, a cura veio a partir desse processo, de conhecer a Deus. E automaticamente Deus vai e transmite isso em todos os seus níveis. Então, se você não perdoa, você está na prisão. Esse é o grande ponto. Pode ser uma prisão emocional, pode ter repercussões, como eu falei, ministeriais, na sua vida cristã, pode ter repercussão no teu próprio corpo, né? Com doença, inclusive, ou até financeiras, por falta de perdão. Então, o perdão é libertador em muitos níveis, em vários níveis, e é necessário. Por isso que, inclusive, você colocou, né, que chegou um momento que isso começou a te incomodar. É aquilo que eu falei. O próprio Espírito Santo, em algum momento, vai trazer isso à tona. Às vezes, tem alguns ministérios, por exemplo, que tentam acelerar o processo. Já deve ter visto esses vários ministérios de libertação e cura, inclusive que tentam fazer, né, justamente isso de uma forma mais acelerada. São ministérios importantes, mas tem que ter um certo cuidado, porque às vezes não é o tempo ainda. Às vezes você está acelerando um processo ou trazendo um processo que talvez não seja a hora de tentar trazer à tona isso. E ao invés de trazer o benefício, pode trazer muito mais dificuldade. Por isso, o discernimento de espírito é fundamental para saber se é hora de tratar ou não. Porque eu conheço gente que já vai direto, né? A pessoa foi salva, tal, já leva direto, às vezes, no ministério desse tipo, e o pessoal já treinado, convivência, vai tentar trazer questões psicológicas, emocionais, só que às vezes é fora de hora, porque ainda o homem interior ainda é muito criança, é recém-nascido, não está desenvolvido para poder ser tratado de uma forma mais madura, não está pronto ainda. E ao invés de você trazer a cura, às vezes pode trazer mais dano. Então tem que ter um discernimento aí, é fundamental. Diga, Jussara. Olá, boa noite. Eu estou com uma voz um pouco rouca. Eu estou ouvindo o pastor Dionei falando que como se retratou com o pai e tal, falava que ama, que abraça.
Ainda Meu não pai já consegui. faleceu, infelizmente, né? Ele já não está mais vivo, mas nesse período eu tive essa oportunidade de aproveitar. Aham. Aí a minha mãe ainda está viva, mas eu não consigo beijá-la. Abraçar é muito difícil, assim, um abraço bem sem, sabe? Sei. É estranho, eu abraço melhor às vezes. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que ainda vai ter jeito para mim? Será que eu vou conseguir ainda? Tem para todo mundo, pode ter certeza. É. Em Cristo, todos nós temos. Todos Uhum. nós temos. E aí agora Deus trouxe também o meu coração. Eu não chamava ela mais de mãe, né? Perdi a Uhum. vontade de chamar de mãe. Mas eu fiz um esforço, um esforço grande. Hoje eu chamo de mãe. Nem me lembrava mais que isso eu já tinha tirado, sabe? Então, devagar, né? Deus vai fazendo a boa obra. Vai, vai sem Uhum. dúvida. E eu quero só dizer algo, não sei se tem muito a ver, mas eu estou vendo algumas pessoas aqui e estou achando a coisa mais linda, todo mundo escutando a palavra de Deus, todo mundo parou, né, para escutar. E eu sorri de alegria quando eu vi todo mundo ali pela janelinha. E aí eu fico imaginando como é que Deus sente, né, vendo a Sim. gente, né, nessa. É isso. Deus abençoe a todos. Eu imagino, muitas vezes, eu imagino Deus tão alegre, tão feliz em perceber a carga que nos foi tirada, porque, na verdade, às vezes a falta de perdão é um peso que você carrega, né? Eu Uhum. entendo que a falta de perdão, às vezes, é como aquela. Que nem a gente via nos desenhos animados, né? Pelo menos na minha época, dos desenhos animados, em que você Uhum. tinha aquela bola de ferro amarrada no pé do preso, em que ele não conseguia andar porque tinha aquela bola de ferro. Às vezes a falta de perdão é isso. É uma bola de ferro que a gente não consegue se movimentar, não consegue correr, não consegue andar direito, porque a gente está carregando aquele negócio junto e isso fica pesado. Só que em certo ponto da caminhada não tem mais sentido carregar isso. Você precisa largar. Só que volta a dizer, na vida cristã, nada mais a gente faz sozinho. Tudo, mesmo o perdão, envolve o auxílio do Espírito Santo. Você libera o perdão, mas o Espírito Santo vai cooperar com você nisso. Inclusive, é ele que instiga, lembra? Ele já é em nós o querer e realizar. E nós é que temos que trazer isso para onde nós vivemos. Por isso que eu falei novamente, quando ele te incomoda, é porque já chegou o momento de você começar a exercer isso. Tá? Uhum. Esse é o ponto. É por isso que eu coloquei essa questão. Porque não é igual para todo mundo. Por isso que o Espírito Santo conhece cada um de nós e sabe qual é a nossa capacidade e nossos limites. Então, ele vai trazer à tona o que precisa ser tratado no momento certo. E talvez você esteja ouvindo hoje porque precisa, né? Esse é o ponto. Uhum. A Marta perguntou a minha idade. Eu já passei de 50. Estou com Uhum. 53 hoje. Tá bom, Marta? Diga, irmã. Levantou a mão? Irmã Ana Camargo. Oi, pastor, boa noite. Boa noite. Então, eu botei no chat aí, com relação. O senhor falou exatamente o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo como se eu tivesse uma bigorna nos meus ombros, e eu já pedi para o Espírito Santo, já jejuei, já fiz tudo para poder. Já consigo conversar com essa pessoa, eu tenho a maturidade de conseguir conversar com essa pessoa, conviver com essa pessoa, porque é, a minha filha gosta dessa pessoa, então, por ela, Entendi. eu fiz esse esforço, tive essa Uhum. maturidade, mas toda vez que vem à tona, eu não sai. Eu já pedi para Ainda Deus, machuca. Deus, por favor, isso já está. Não, não é que machuque, é que assim, sabe quando vem aquela lembrança, vem a lembrança, não dói, mas a lembrança não deixa eu deixar ir, entendeu? Eu preciso Entendi. deixar ir. Eu já pedi para o Espírito Santo, eu não sei mais o que eu faço, porque eu consigo conviver, isso não afeta mais a minha vida, graças a Deus, mas sempre tem aquela pontinha de ela fez isso, ela fez isso. Eu quero, Então, sabe, eu que vou, Deus eu vou tire lhe isso de dizer o mim. que tá. Como que Então, faz? então, eu vou dizer para você. Então, você ore a Deus para fazer o seguinte: para ele cumprir esse trecho desse texto que a gente está lendo, né? Que é justamente, vamos trazer o texto à tona, que a palavra tem poder, né?
Então a palavra faz A toda a palavra é viva. diferença. A palavra é viva, exatamente. A palavra é Deus escrita no papel. Em particular, você vai orar a Cristo, né, com o Espírito Santo e vai dizer o seguinte: Espírito Santo, me ajuda a viver isso aqui. O amor não grava um registro do mal. E eu não quero mais ficar lembrando do mal que essa pessoa me fez. Eu não quero guardar esse registro, assim como tu não guarda os meus. Então me ensina a simplesmente não guardar esse registro, a deixar ir embora. Ore isso a Ok, partir já de brinquei agora, a tela. Vou especificamente, orar. Obrigada. para você viver esse texto na sua vida. Acho que isso talvez seja só a única coisinha que falta, né? Porque ao que você me falou aí, você já progrediu muito nesse processo e acho que só é um fechamento. E esse fechamento acho que é exatamente está relacionado a essa questão, né? Tá bom. Então, Eu printei a isso tela vale e para... vou me esforçar mais. Obrigada, Amém, pastor. amém, amém. Porque é um processo conjunto, lembra? É um processo que começa nele e nós cooperamos com ele, né? Então é um processo conjunto, nunca é sozinho. Graças a Deus por isso. Que se fosse sozinho, realmente eu não teria esperança em muitas coisas. Mas porque ele está com a gente, é que a gente consegue, inclusive, suportar certas coisas que normalmente não suportaríamos. Então, esse ponto é importante, gente, né? Além do perdão, né, a Ana até trouxe isso, é importante. Além do perdão, é você não ter esse log, né? Não ter essa contabilidade dos maus que lhes foram feitos. Porque, primeiro, que isso não vai fazer bem, né? Só, na verdade, vai, às vezes, trazer à memória aquilo que não interessa mais, porque já passou. É a mesma coisa que você querer reviver certos pecados com Deus. Ó, Deus já te perdoou, mas você quer reviver o pecado que você cometeu antes de nascer de novo. E fica sem sentido. Deus assim, mas eu já te perdoei, por que você está se condenando de novo por causa disso? Né? Você está sofrendo de novo por quê? Se eu já te perdoei disso. Nós aqui às vezes esquecemos dessas questões divinas. Tem até um texto do blog meu em que eu falo que o perdão, biblicamente falando no hebraico, está relacionado a você passar por cima. Quando eu falo assim que Deus se esquece dos seus pecados, né? É meio esquisito, né? Você lê, porque tem o texto, né? Que acho que é de Jeremias, dos seus pecados já não me lembrarei mais, né? Jeremias, vamos botar aqui, ó. Inclusive é da Nova Aliança, Jeremias 31, 34, se não me engano, né? Em que ele fala: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei, né? E aqui ele está usando o termo zacar, né? Que é o termo para memória, inclusive, registro, né? Então, ou de trazer à mente, né? Na verdade, a gente sabe, Deus é onisciente. É impossível Deus esquecer. Deus não tem, né, nenhum problema de esquecimento. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo o seguinte: quando ele fala jamais me lembrarei, não é porque Deus, de repente, vai sofrer de amnésia, né? Visto que ele, por ser onisciente, é impossível para ele sofrer de amnésia. Mas é como se o registro do pecado não tem mais valor contra você. Porque o que acontece antes? As iniquidades, os pecados, eles tinham um poder condenativo. Era como se fosse o documento, a prova do crime que você cometeu, né, que te condena. E, na verdade, aquele registro do pecado tem um caráter legal condenatório. Mas como você passou pelo processo do perdão por meio de Cristo, aquela dívida, como diz Paulo, né? Aquela dívida que havia contra mim, que ele pregou na cruz, né? Ou seja, essa dívida já perdeu seu valor condenatório. Ou seja, ela não tem mais valor legal, ela não pode mais me condenar. Então, quando Deus fala, não vou me lembrar, não é porque Deus sofra de amnésia, é porque aquilo não te acusa mais. Não tem mais, aquela lembrança não tem poder para te condenar e nem te acusar, porque ela perdeu o seu valor. Ela foi paga em Cristo. Então não tem mais sentido contra você. Tá? Esse é o ponto.
E, de certa forma, é o que acaba, no nosso caso, a mesma coisa. Só que nós podemos esquecer de algumas coisas, né? Agora, lembra que está tudo registrado. Por isso que prestaremos contas de tudo, inclusive, às vezes, de situações não condenatórias, mas consequências porque foram feitas no sentido mal. Por isso que a gente vai prestar conta das boas e más coisas que fizemos por meio do corpo, né? Mas não no sentido condenatório, no sentido de recompensa. É o galardão a menos que você, como diz o texto bíblico, você sofre o dano, sofre o prejuízo, né? Quem levantou a mão aí? Alguém levantou a mão e parou. Fui eu. Oi, Flávio, então Flávia. diga. Não, mas já entendi. Você falando aí também. Então tá bom. Tudo bem? Podemos continuar? Então, deixa eu voltar para o texto. Vamos para o próximo tópico, né? Eu vou ler os dois juntos, porque os dois estão relacionados, tá? No versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E esses dois itens, não por acaso, eles estão relacionados entre si, né? Não tem como você abordar um sem falar do outro. E, obviamente, quando você fala que ele não se alegra com a injustiça, é porque o amor tem empatia e compaixão, né? E quando ele fala que regozija-se com a verdade, né, ele fala da alegria, né? Porque essa verdade, quer queira, quer não, fala da verdadeira justiça, né? Então, esses dois tópicos estão relacionados. Então, quando diz assim, não se alegra com a injustiça, significa que o amor não fica feliz ou alegre quando os outros fazem o que é errado. Você não se alegra quando o outro erra. Assim como você não se alegra quando você vê alguém mal sofrendo dano, muitas vezes. E eu sei que é muito fácil, às vezes, a gente se alegrar quando Deus trata com os nossos inimigos, né? É muito fácil você se alegrar nesse sentido. Só que a Bíblia diz, cuidado, para você não se alegrar quando Deus está, digamos, tratando com o seu inimigo, né? Porque às vezes Deus pode tirar o foco do seu inimigo e voltar o foco para você, porque Deus não se alegra com quem se alegra com o infortúnio ou com a desgraça do outro, mesmo que esse outro esteja só colhendo o que ele mesmo plantou, né? Porque, na verdade, Deus não se alegra com o mal de ninguém. Essa é a grande verdade. Por isso que o amor não se alegra com a injustiça. De forma alguma. De ninguém. Porque se Deus se alegrasse com a injustiça, não teria plano de salvação, né? Ele simplesmente executaria a sua justiça o tempo todo e estaria regozijando-se com isso. Porque ele estaria punindo todo mundo e estaria alegre com isso. Mas Deus não tem prazer algum em ver alguém sofrer o dano que o mal traz, né? E, obviamente, nós também não. Por isso que a gente fica não somente irado às vezes, mas não se alegra de forma alguma com injustiça quando ela é feita, né? E isso tem vários textos, inclusive, que cooperam com esse tipo de pensamento, né? Vou citar alguns, por exemplo, né? Porque esse termo injustiça aparece muito em muitos textos. Deixa eu botar aqui, ó, que é o caso, por exemplo, 2 Timóteo 2,19, quando ele fala: o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Por quê? Porque quem tem o nome de Deus, quem carrega o nome de Deus, quem é da família de Deus, quem é filho de Deus, não comete injustiça, né? Para você entender o termo injustiça, né? Deixa eu até botar ele, para a gente ver no léxico. Injustiça, né, fala justamente da violação daquilo que é justo, da lei, ou de atos de injustiça, né? Ou pessoas que são malvadas, pecaminosas, né? Por isso que você tem, né, alguém que faz o mal, alguém que comete, inclusive, iniquidade. Muitas vezes a injustiça é traduzida como iniquidade. É o caso que você vê, por exemplo, né, em textos como de Romanos 6,13 também, né, onde ele fala: não ofereçais os seus membros do seu corpo, você que nasceu de novo, você que agora é filho de Deus, o teu corpo, os teus membros,
não é mais para estar no pecado, como instrumentos de injustiça. Aqui está traduzido como iniquidade, mas como instrumentos de injustiça, instrumentos de pecaminosidade, de fazer o mal. Na verdade, agora, os teus membros do teu corpo, você vai oferecer a Deus como, né, membros para instrumentos de justiça, de retidão, de fazer o que é certo. Ou seja, você faz morrer a velha natureza e se deixa ser guiado pelo Espírito. Basicamente é isso que Paulo está dizendo. Tanto que ele diz, o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas agora debaixo da graça. Por quê? Por que Paulo diz isso? Porque a gente já sabe, a lei não aperfeiçoa ninguém. Quem aperfeiçoa é o quem? A graça. Por meio de quem? Do Espírito da graça. Pela graça que nos educa a abandonar as paixões carnais. Paixões da carne. As paixões que estão relacionadas à carne que habita este corpo. Que gosta de pecar. Que gosta da injustiça. Mas agora não. Agora você o quê? Você agora é instrumento para realizar justiça. E voltamos à questão das boas obras. Porque tudo isso, na verdade, está falando o seguinte: não faça as más obras, as obras da carne, faça as boas obras. Ou seja, quem é filho de Deus e quem ama como Deus ama, não se alegra com as obras da carne. E as obras da carne envolvem toda a iniquidade, injustiça e falta de retidão que nós conhecemos. Todo esse processo que nós já temos visto. Inclusive com a sua boca. Porque às vezes não é questão só da carne, né? É como o Tiago coloca. Né? Tiago 3:6. Ora, a língua é como fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo. Lembra? Não ofereçais os membros do vosso corpo à injustiça, à iniquidade. E a língua é um dos membros do corpo. Inclusive, esse membro do corpo, que é a língua, contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis, seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, a língua nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E de uma boca só procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. E voltamos à questão das obras. Controle a sua língua. Por quê? Porque, às vezes, as injustiças não estão no fazer, estão no falar. E, às vezes, esse falar contamina todo o resto. Gera toda uma bagunça. Então, a questão da iniquidade, né? Por isso que o amor, de certa forma, também não tem prazer em criticar os que fazem mal, como se tivesse um sentimento de superioridade. Na verdade, você se entristece com os pecados cometidos contra os outros, injustamente, ou até o falatório, né? Injusto. Então, quando você pega, por exemplo, essa questão da injustiça, né? E a gente está vendo isso tanto hoje, né, gente? Se tem uma coisa que a gente tem visto hoje no mundo é injustiça, inclusive no falar. Até porque, basicamente, a gente, né, convive com as mídias sociais e meios de comunicação e, ultimamente, a gente só vê injustiça por eles. Né? Injustiça em vários níveis, das mais variadas formas e dos mais variados, digamos, das mais variadas fontes. Você olha para o governo, você vê injustiça no legislativo, executivo e judiciário. Você olha para a mídia, no sentido do jornalismo, por exemplo, injustiças em todos os seus níveis e mentiras, né, de muitas formas.
Você olha para as mídias sociais, né, dos irmãos, inclusive, e você também, às vezes, tem, mais uma vez, algo do gênero, né, com línguas ferinas, e nas igrejas, muitas vezes, acontece o mesmo. Então, é muito difícil. A gente vive numa época onde o muito falar gera muitos problemas. E muitos estão fomentando, inclusive, o quê? Esse fogo da iniquidade. Ou fomentando com mentiras, ou fomentando com doutrinas perigosas, né, que geram obras da carne no meio do corpo de Cristo, ou fomentando divisões, partidarismos, brigas, discussões. E ao invés de você falar sobre o verdadeiro amor, porque muita gente fala de amor, né, a gente vê muitos discursos de amor, mas que na verdade não tem amor ali não. Na verdade são discursos que fala de amor, mas tem veneno no meio, né? O que a gente brinca quando olha o Velho Testamento, né? Tem veneno na panela, né? É uma mensagem que tem pitadinhas de veneno. E o problema é que quando você come muito disso, você pode acumular tanto veneno que isso pode te matar. Por isso certas doutrinas, elas só são perigosas depois de muito convívio com elas. Porque lembra, a gente já viu isso, é o texto de Pedro, né? E o texto de Judas, por exemplo, os dois textos, quando ele fala que transformam a graça em libertinagem, ou fala dos falsos mestres, por exemplo, né? Segunda Pedro, por exemplo, capítulo 2, né? Ele vai falar o seguinte, olha, existem os falsos profetas, mas também tem os falsos mestres, os quais vão introduzir dissimuladamente. O que é dissimuladamente, gente? Olha aqui, com astúcia, secretamente, furtivamente, ou seja, não é algo escancarado. São coisas bem, bem pequenininhas, bem sutis, sabe? É quase como uma mensagem subliminar, né? Só que elas são o quê? Heresias destruidoras. É veneno. É ensino com traços de veneno. Qual é o problema do veneno? É a dosagem. Porque a dosagem, né, pode matar. Então, às vezes, né, a diferença entre um remédio e o veneno, às vezes é uma questão só de dosagem. Porque na dosagem pequena, até pode curar, mas uma dosagem alta, mata. E nesse caso, heresias destruidoras, né, como elas são inseridas no seio da igreja de forma sutil, bem leve, né? Não, a Bíblia ela precisa ser atualizada porque nós vivemos um outro contexto, né? Nós vivemos uma sociedade agora moderna e a Bíblia ela está com aquelas coisas antigas que não cabem mais na nossa sociedade. Nós evoluímos, nós crescemos, nos desenvolvemos, então não basta só contextualizar a Bíblia, precisamos atualizá-la efetivamente, porque só contextualizá-la não é suficiente para atender toda a demanda da nossa sociedade. É um discurso tão bonito, tão, às vezes, né, inclusive cativante para muita gente, mas tem veneno perigosíssimo dentro desse discurso. Muito perigoso. E é uma coisa pequena. Se você olhar, é uma coisa bem pequenininha. O ponto de discussão, às vezes, inclusive nesse discurso, você já deve saber que eu estou falando, está falando de 3, 4, 5 versículos bíblicos. Não, esses versículos aqui, eles não cabem mais na nossa sociedade. Não cabem mais. Ele não atende à expressão do verdadeiro amor de Deus, porque certos elementos estão fora. E é um amor tão bonito, tão lindo entre dois seres humanos que se amam verdadeiramente. Então, a gente precisa atualizar a Bíblia porque já não cabe mais. Heresia destruidora, veneno, cuidado, mata. Em doses altas, mata, leva à morte espiritual. Então tem que ter muito cuidado, né? Pedro fala disso, Judas fala disso, né? E são usados para fazer o quê? Com a língua. Então isso gera o quê? Injustiça. Por isso que uma pessoa que tem discernimento espiritual, tem vivência espiritual, quando ele ouve algo assim, ele já levanta o alerta e diz, opa, isso aqui não.
Por quê? Porque gera obras da carne, vai gerar injustiça. Na verdade, pode até parecer para o mundo algo justo, bom, agradável, mas dentro do reino de Deus, é iniquidade, é pecado e é mortal. Então não tem como você se alegrar com isso. Não dá para se alegrar com isso, né? O verdadeiro cristão não tem como ter essa questão. Então, no que a gente se alegra? A gente se alegra no que é certo, na verdade. E o que é a verdade, gente? Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Ou seja, o evangelho, né, a verdadeira palavra, aquela que não está adulterada, aquela que é água pura, limpa, isso sim nos traz alegria, principalmente quando ela é vivida. Por isso que nesse texto, por exemplo, da alegria, a gente aprende onde é que eu me alegro? No Senhor. Onde é que é a minha fonte de alegria, gente? A fonte de alegria é Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Por quê? Porque Ele é a verdade. Ele é a fonte de toda justiça, de toda a verdade, de tudo que é bom, né? Como diz Colossenses, né? Colossenses deixa muito claro, né? Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, né? Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Por quê? Porque é isso que nos traz esperança, é isso que nos traz alegria, é isso que nos traz, por exemplo, num tempo tão difícil que a gente está vivendo hoje, né? Esse tempo com notícias difíceis de você, às vezes, engolir, onde você vê muita injustiça, que te traz muita tristeza, das mais variadas formas, o que te traz alegria? A palavra de Deus, a esperança em Deus. Saber que há um Deus que faz justiça, né? E que mesmo que a gente não esteja vendo ela se cumprindo ainda, né, na terra como a gente gostaria de ver isso se cumprindo, mas nós sabemos que ele prometeu que vai fazer cumprir. Porque todo aquele que tem fome e sede de justiça vai ser saciado. Não tem como. A promessa e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele vai cumprir. Qual é o nosso problema? O problema é que a gente é muito imediatista. A gente quer tudo para ontem. E não culpo, porque às vezes cansa. Cansa. Então, onde está a nossa reserva de alegria nesse tempo, enquanto ainda não vem a justiça que a gente gostaria de ver? É no Senhor. Está doendo? Está machucando? Está difícil? Olha para Deus. Busca nele alegria. Ele é a tua fonte de alegria. No meio da tristeza e das dificuldades, que eu sei que todo mundo aqui está passando, em um nível ou outro, né? Para alguns o problema é financeiro, para outros o problema é de saúde, para outros é uma questão emocional, né? Para outros, né, são questões inclusive variadas, né? Uma mescla de tudo isso. A esperança, a alegria, só tem um lugar às vezes, só em Deus. Por isso que eu gosto muito desse texto, Filipenses 4. Filipenses, não, desculpa, 1 Coríntios 4, quando Paulo vai falar aos Coríntios, inclusive, sobre essa questão, né? 1 Coríntios 4, 9, quando ele fala, né? Deixa eu continuar do 10 aqui, ó. Somos loucos por causa de Cristo, mas vós sábios. Nós somos fracos, mas vós fortes. Né? Nós desprezíveis. Né? Até a presente hora, às vezes sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa, nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, quando injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação, né? E até agora temos chegado, inclusive, a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Eu diria o seguinte, há um tempo atrás, a gente não conseguiria ler esse texto e se identificar com Paulo. Eu vou ser bem sincero. Algumas décadas atrás, você leria esse texto e talvez não se identificasse. Mas em vista do que vivemos no mundo de hoje, com essas questões ideológicas que a gente tem visto, né, e com a etiqueta que tem colocado nos cristãos, né, os verdadeiros cristãos, você já pode estar, para muitos, você é considerado o lixo do mundo. Você é escória para muita gente, sabia disso? Você é fonte de perseguição, você tem que ser perseguido. Você incomoda. Se você defende o evangelho, dependendo onde você defende o evangelho, os valores do evangelho, os valores do reino de Deus,
você não é persona bem grata. Na verdade, você é persona não grata, depende do lugar onde você está. E ser luz e sal numa situação dessa, sofrendo às vezes injúrias ou perseguições, é para tirar a alegria de qualquer um. Não dá, eu entendo, não dá. E olha, às vezes nem estando nessas situações, só de ver isso acontecendo com outras pessoas, como que lembra, o amor não se alegra, né, com a injustiça, e você vê as pessoas sendo perseguidas por causa disso, já é fonte de tristeza. Por isso, se a gente for pensar nisso todos os dias, os seus dias vão ser melancólicos, todos eles. Então você precisa voltar à fonte. E qual é a fonte? A única fonte de alegria que você tem, segura e certa, é o Senhor. É Ele. Por isso, se você não tem convívio diário com a palavra, né, e convívio diário com oração, onde é que você tira a sua alegria diária? De onde você tira as forças? Onde você tira a esperança? Por isso tem muita gente, às vezes, que, sabe, desanima de tal maneira que esquece realmente que tem uma fonte viva para trazer esperança todos os dias, a despeito das dificuldades, a despeito das questões emocionais, físicas, financeiras, o que for. Deus é a nossa fonte, gente. Ele é a única segurança, ele é a rocha. A Bíblia deixa isso muito claro. Por isso que, olha, ler salmos é um refrigério. Tem salmos que você lê que aquilo é um bálsamo que você às vezes está precisando. E muita gente não está vivendo ou conseguindo, às vezes, suportar os dias, e até porque os dias são maus, porque falta convívio diário com a palavra. Graças a Deus que nós temos essas fontes hoje em dia tecnológicas, como o YouTube, como aqui a gente está fazendo agora, onde a palavra, como ela é viva, ela te traz essa esperança, ela te traz a direção, ela te relembra de que você pode ter esperança, que mesmo desanimado você não está destruído, que mesmo triste você pode se alegrar no Senhor, porque o choro pode durar uma noite, mas não é sempre, não vai ser para sempre. O sofrimento não é para sempre, tem prazo de validade. Esse é o ponto, né? Então, por isso que um dos frutos do Espírito é alegria, e é difícil entender isso, né? Porque é engraçado, a gente tem uma falsa impressão de que porque eu devo ter o fruto da alegria, eu tenho que estar sorrindo o tempo todo. Vai ficar esquisito você sorrir o tempo todo, né? Porque tem coisas que não tem motivo para você sorrir. Por isso que a Bíblia diz: chorai com os que choram, né? E alegrai-vos com os que se alegram. Ou seja, né, você precisa ter consciência do que está acontecendo. Ou seja, tá numa situação de luto, você não vai entrar no luto rindo, né? Alguma o pessoal vai dizer, tem uma coisa anormal, mas anormal no sentido ruim, não é no sentido bom, né? O crente é meio anormal para esse mundo, mas não, ele não é alienado, né? Ele não é ele tem, lembra, empatia, compaixão. Jesus mesmo chorou, né? Tá no texto, para deixar muito claro, ele chorou. Se ele chorou, por que eu não posso chorar também? Só que isso nunca tirou dele a visão da alegria do que viria, né? Isso não tira dele a fonte, mas ele entende a situação, né? Ele percebe, é uma situação triste pelo que está acontecendo? É. Então chora com os que choram, mas se alegra com os que se alegram. Então, com certeza, ele chora antes de ressuscitar Lázaro, por uma série de fatores que estão ali relacionados, né? Inclusive a miséria humana. Mas eu tenho certeza que ele se alegrou quando todo mundo se alegrou e viu Lázaro sendo ressurreto. Ou você acha que ele não riu junto com Maria, com Marta e com o próprio Lázaro? Provavelmente sim, né? Mas não dá para você imaginar que ele tenha visto Maria e Marta pulando de alegria em ver Lázaro vivo novamente e que Jesus ainda está chorando por causa disso. Não, né? Então, isso só denota o seguinte, que nós precisamos ter o bom senso, né? De ler o ambiente que você está, mas nunca esquecer que você tem uma fonte inesgotável de alegria quando você estiver, às vezes, você mesmo está numa situação escura, difícil, né?
que parece que não tem solução, e eu posso falar, porque eu também já vivi isso, e vivo às vezes, tá? Não nego, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei onde eu posso buscar alegria, quando eu preciso dela. E às vezes é uma batalha interna, porque o meu homem exterior, às vezes, está querendo simplesmente entregar os pontos, né? Mas o homem interior sabe, isso é temporário, vai passar. Só que tem que passar. Tem coisas na vida, gente, que você pode agir para as coisas funcionarem. Então você às vezes toma certas medidas, né? Então você vai e faz. Não, isso eu posso fazer. Tá assim, mas eu posso agir assim para tentar resolver e tal. Tem coisas que você pode fazer, mas tem coisas que você não tem o que fazer. E quando vai além das tuas forças, você às vezes só precisa aprender a suportar, a viver e esperar. Esperar em Deus. Permanecer. Lembra, nós já vimos lá a perseverança? É você permanecer mesmo diante do sofrimento. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que sempre vai ter um nascer do sol. Mesmo na noite, como agora, que as trevas estão dominando, você tem certeza que sempre virá um nascer do sol. Pode demorar, mas ele virá. E a mesma coisa é Cristo. Nele nós temos essa esperança. Por quê? Porque ele é o nosso sol da justiça. Ele é o nascer do sol que a gente busca, que a gente precisa. Então eu já posso, inclusive, me alegrar nele. Por isso que eu gosto muito de dizer para vocês o seguinte: aprendam, busquem na oração, porque na oração você tem acesso ao trono da graça e você vai, se você não viveu essa experiência ainda, busque essa experiência, porque diante do trono da graça não tem como ficar triste. Não tem como, gente. Quando você está inteiro, lembra aquela aula que a gente fez sobre os níveis da oração? Oração no pátio, oração no santo, oração no santíssimo? Quando você está todo no santíssimo, todo diante do trono, em que você percebe que você só precisa de uma coisa, da presença dele. Quando você está na presença dele, que você parece que o céu desceu no quarto, né? Ou onde você estiver orando, né? E o que o tempo não importa mais. Ali você percebe que tudo faz sentido, que mesmo a tristeza não tem valor algum, porque você sabe que nele você tem a felicidade e a alegria que você precisa. Ele é a fonte de tudo. Só precisa dele. E tudo nele faz sentido. E tudo nele tem solução. Mesmo as coisas que parecem que não tem, que são insolucionáveis. Mesmo as faltas, por exemplo, que você possa ter de se perder alguém, por exemplo, que para você parece insubstituível, e as pessoas nesse sentido são, né? Não por questão de função, mas por questão de emoção. Mesmo essa falta, em Deus você é suprido, porque Ele é tudo que você precisa. E tudo nele ganha um novo tom, uma esperança. Por quê? Porque para Deus não falta recursos. E quando Deus quiser, e assim Ele achar conveniente, Ele pode mudar toda uma situação, às vezes num estalar de dedo, simbolicamente falando. Como Ele fez com Esther, por exemplo. Lembra? Todo o povo condenado à morte. E Deus, no livro de Esther, faz uma mudança, assim, um giro de uma situação que era de condenação e de morte, se tornou fonte de vida, né? Que gerou uma festa, a festa do Purim, até hoje que os judeus comemoram. Mas o exemplo está ali. E não é o único exemplo, tem vários na Bíblia, né, em relação a isso. Então, nunca perca de percepção isso. Deus é a tua fonte de alegria. Né? Filipenses 4:4 e Salmo 37:4, né, que eu gosto de citar muito, que é um dos textos difíceis de se viver. Põe a tua felicidade no Senhor. Então, Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo Difícil. 134, né, pastor? É o Salmo 37:4, desculpa. Salmo 37:4 aqui, ó, para quem não lembra. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar ele na versão comparativa aqui, ó.
que daí fica mais fácil. Salmo 37:4. Né? Na versão Almeida, revista atualizada, está: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Mas eu gosto, nesse único salmo, digamos, um versículo que eu gosto muito da NTLH. Normalmente eu não gosto da NTLH, mas nessa tradução ela foi mais feliz. Porque ela bota que a sua felicidade esteja no Senhor. E ele lhe dará. Tem um E aqui, tá? Que ela não traduz aqui, mas tá no hebraico. Quando você olha no hebraico, esse E está aqui. Que a sua felicidade esteja no Senhor e ele lhe dará o que o seu coração deseja, ou ele satisfará os desejos do teu coração. Tá? Esse E, esse Vav aqui, deixa eu botar aqui, ó, só para você ver. Deixa eu botar no lugar aqui, ó. Né? E esse Vav do E está aqui, ó. Então põe a tua felicidade no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Qual é o nosso problema? O problema é que a gente inverte o texto. A gente quer que ele satisfaça os desejos do meu coração para daí eu ser feliz. E com Deus nunca funciona assim. Porque para ele sempre é o primeiro lugar. E você tem que entender que ele é o único que vale a pena. Ele é o único que nós precisamos. Como diz Marta, você está estressada por muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, não lhe será tirada. E engraçado que o termo que ele usa, Marta, você anda estressada com muitas coisas. Eu sei que a tradução parece um anacronismo, mas é verdade. O termo denota isso, estresse mesmo. Né? Ele está falando isso mesmo. Marta, você está estressada, ocupada, preocupada com muitas coisas, muitas atividades. Mas só uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e não lhe será tirada. E isso é a nossa vida, muitas vezes. Por isso, põe a sua felicidade no Senhor. E então, ele satisfará os desejos do teu coração. Texto tão pequeno, tão fácil de ler, mas um dos mais difíceis para se viver.